Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo que eu tô trazendo hoje é um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu tenho produzido aqui pro canal, que geralmente são vídeos de leituras de signos, né? E hoje eu quis fazer um vídeo diferente, onde a gente pode analisar alguns arquétipos do tarô, ver algumas cartas, entender o simbolismo dela, num contexto geral mesmo, sabe? Porque o tarô, ele é uma jornada arquetípica, né? Ele é uma jornada de símbolos. Cada carta tem um simbolismo próprio e diversos significados. E hoje eu decidi trazer aqui pra gente as cartas que representam os finais, os fins no tarô. E como a gente chega aos fins. Você vê aqui que eu escolhi 7 cartas diferentes, então a gente vai ter aí 7 formas de ver finais. Porque os fins, eles não acontecem por apenas um motivo. Os fins têm diversos motivos. E o tarô, ele é essa jornada onde a gente vai identificando como a gente chega aos fins e aos começos dos ciclos. O tarô é cíclico porque a vida é cíclica, porque as coisas são cíclicas. E essa é a filosofia das cartas, e essa é a filosofia que ela tenta trazer para as reflexões de vida. E aqui eu vou trazer alguns arcanos menores e alguns arcanos maiores no tarô que representam o momento onde você tem que deixar ir. Por que eu decidi abordar isso nesse momento? Porque a gente passou pela lua minguante em Áries, e na lua minguante em Áries, muitas coisas podem ter sido questionadas dentro da gente a respeito do que representa a nossa chama interior mais profunda e o que a gente precisa largar ou deixar para trás para que a gente alimente o que realmente é importante para a gente. Então, isso é uma forma de fim, de chegar ao final de algo. E aí eu decidi fazer aqui uma leitura diferenciada de como chegar aos fins através do tarô. Você pode ver que tem 7 cartas. Eu escolhi a Roda da Fortuna, não, a Roda da Fortuna, os arcanos maiores esses, tá? A Morte, a Morte. Então aqui eu tenho a Roda da Fortuna, a Morte, o Julgamento. Esses são os arcanos maiores que representam finais no tarô. A Roda da Fortuna, a Morte e o Julgamento. E os arcanos menores, que representam os finais no tarô, geralmente são os 10, porque quando você chega ao 10, você completa, né, a sua jornada, seja através do 10 de ouros, do 10 de copas, do 10 de espadas ou do 10 de paus. Por que os 10 são finais? Porque o Ás é um começo, então o 10 é um final. Vamos lá. Vamos começar aqui pelos arcanos maiores e identificar como você chega ao final através da Roda da Fortuna. Na Roda da Fortuna, você tem um final que ele é sobre avaliação, sobre entender que as coisas mudaram repentinamente. Talvez o destino tenha mudado, talvez você tenha recebido um convite para viajar e nessa viagem tudo vai mudar na sua vida. Então a roda vai girar. Então aqui quando a roda da fortuna sai pra gente no tarô, quando a roda da fortuna sai é porque você está tendo um movimento de coisas acontecendo que estão fazendo você abandonar outras coisas. Novidades que estão vindo, que estão fazendo você abandonar o passado. E você começa a ver algumas coisas como passado. Então, na Roda da Fortuna, são as novidades que fazem o presente virar passado. São as novidades que fazem aquilo que parecia ser importante não parecer mais importante. E você deixando a roda girar. Aqui na Roda da Fortuna você está deixando as coisas acontecerem como tem que acontecer. Você está vendo as novidades chegando e você automaticamente percebe que essa novidade implica no desapego de algo e que você entende que esse algo foi necessário, mas que agora precisa ficar no passado. Na morte, a gente já tem um processo um pouco mais intenso, né? Porque na morte, algo é tirado de você, algo finda de vez. A morte é a morte. O que é o mais forte que a morte? Em vida, não é? Então, a morte é um processo que pode ser
doloroso. A morte pode ser realmente uma morte física de alguém. Quando a morte sai no tarô, pode sim ser a morte física de alguém. É muito difícil, tá? Muitas pessoas temem a carta da morte porque elas acham que basicamente vai representar o falecimento de alguém. Não, pode simbolizar, mas pode simbolizar um processo onde algo acabou de vez, onde algo, sabe, não precisa, você nem precisa às vezes lembrar mais daquilo. Aqui na Roda da Fortuna, aquilo é lembrado e reconhecido, o reconhecimento, e reconhecido a importância daquilo. Aqui na morte, talvez aquilo nem seja mais lembrado. Aqui na morte é o fim, fim. Por isso eu coloquei até a morte aqui no meio, né? A carta da morte, porque ela representa um dos processos mais intensos de fim mesmo. Então, é uma carta forte, né? Mas pode ser uma carta extremamente libertadora. Essa morte ela pode ser muito libertadora quando ela sai no tarô. Então, tem contextos e contextos, né? Aqui na morte você pode simplesmente passar por um processo onde você já estava esperando tanto que chegasse ao fim, que quando aquilo chega ao fim é tão libertador que você renasce. E aí é por isso que a morte aparece, porque é um processo de renascimento. Então você teve que morrer, sabe? Dentro desse processo. E o julgamento? O julgamento, você tem aqui no julgamento um entendimento da coisa. Ele é como a roda da fortuna, portanto que a roda da fortuna é a carta 10 e o julgamento é a carta 20. Porque aqui no julgamento, ele é um pouco diferente da roda da fortuna, porque aqui você sai com um processo de maturidade, de entendimento da coisa a um nível máximo, assim. É como se na roda da fortuna você ainda estivesse se aventurando. Você viu a novidade, partiu para a novidade, o passado acabou ficando para trás, mas você não refletiu tanto sobre esse processo. E aqui no julgamento você refletiu muito, porque você teve um julgamento da coisa. Então, no julgamento você chega através de um entendimento racional, um entendimento puro de algo. Tá vendo aqui? É como se a alma dela estivesse saindo do corpo dela e dançando, né? Tem uma bailarina saindo de dentro do corpo dela. Porque aqui ela fez toda uma análise de uma situação, ela revisou, ela pensou, ela refletiu. E ela entendeu que aquilo chegou ao fim. Que aquilo precisava de uma concretização. E aí, no julgamento, não necessariamente a coisa fica para trás, mas a coisa pode ser renovada através do julgamento. Então, na morte, a coisa ficou completamente para trás. Na roda da fortuna também ficou para trás. E no julgamento, a coisa não necessariamente vai ficar para trás. A coisa pode permanecer, mas ela vai permanecer diferente. Algo vai chegar ao fim, porque aquela coisa vai permanecer, mas ela vai permanecer de uma forma diferente, com outro entendimento, com outra cabeça, com outro acerto de contas, porque o julgamento ele representa o acerto de contas. Então, quando você precisa resolver algo com alguém, mas você ainda quer manter aquela pessoa na sua vida, só que você quer de uma forma diferente, isso chega através do julgamento, tá? Ou não só uma pessoa, talvez uma situação, uma coisa. O julgamento ele pode afastar as pessoas, mas ele afasta as pessoas com entendimento. Todas as pessoas saem muito esclarecidas dentro do julgamento. Então, quando o julgamento aparece no tarô, o processo foi muito, muito claro para todo mundo que estava envolvido. Todo mundo vai sair com o entendimento de que aquilo era melhor que se resolvesse. E aí essas pessoas podem permanecer ou essas pessoas podem partir. Mas isso, mesmo que elas partem cientes, né? Agora a gente vai para os arcanos menores. E aí a gente tem os 10 aqui, né? O 10 de espadas, o 10 de paus. E a gente vai começar pelas mais difíceis, que são essas mesmo. O 10 de espadas é uma dor profunda. Muitas vezes também, quando existe um luto, traição ou, ou algo muito grave que acontece, muito grave, é o 10 de espadas. Então, essa carta ela é pesada, tá? Essa é uma das cartas mais fortes do tarô no sentido de serem pesadas mesmo,
Porque no 10 de espadas você foi traído, você foi humilhado, você foi. Você chegou a um nível de exaustão mental enorme. Talvez aqui o seu trabalho te deixou a um nível de exaustão tão grande que você talvez tenha tido até algum tipo de doença. Então, 10 de espadas, ele é uma carta que representa muitas dores. Aqui você pode ter perdido alguém também. Alguém pode ter morrido e você ter sentido essa morte de uma forma dolorosíssima. Então, o 10 de espadas, ele representa um fim que acontece através de uma dor, de um, de um sentimento de traição, humilhação, dor, a perca profunda, emocional profunda. Então, o 10 de espadas, ele é uma carta que representa um fim através de algo muito doloroso mesmo para você. Ele talvez seja até a negação da honra, tá? Quando alguém perde alguma coisa que, sabe, que você honra, ou que você quer ser reconhecido, mas você perde aquele prestígio, o 10 de espadas também representa isso. Então, é um fim através de uma dor muito intensa e muito reflexiva, porque espadas reflete, é pensamento. Então, você pensa muito naquilo. O 10 de paus, ele é uma exaustão. E é por isso que esses dois 10, eles são os mais pesados. Porque o 10 de paus, ele é quando você já se dedicou. Porque paus é trabalho, tá? Mas não necessariamente só o trabalho. O trabalho, né? Trabalho. Mas pode ser o trabalho que você está tendo de tentar manter alguém na sua vida. O trabalho com o cuidado de alguém, se você cuida de uma pessoa mais velha, se você cuida de uma criança. Pode ser um trabalho que você está tendo. Um trabalho de uma forma geral. E que você está se dedicando e você nunca vê resultado naquilo. 10 de paus é quando você nunca vê o resultado. E você está se dedicando, até o momento que você chega ao 10 de paus e você fala, deu, acabou, chega. E aí que ela faz as malas dela e vai embora, porque ela está exausta. O 10 de paus, ele representa a exaustão total e completa. Eu não aguento mais. Seria isso que essa carta representa. Então, quando você chega no 10 de paus, você já se dedicou tanto para uma coisa que você já não aguenta mais aquilo. E aí você desiste. Você desiste, ou você se entrega ao cansaço, ou você entendeu que já não dá mais, que não dá mais para lutar, que vai ser sempre assim, e você se entrega ao cansaço e segue cansada, e abandona aquilo, abandona o seu empenho, a sua dedicação. É quando você abandona algo por estar muito cansada. Aí a gente vai para os 10 que representam coisas boas, mas por isso que o tarô é incrível, né? Porque como assim? O 10 de ouros é um fim. É um final feliz? Pode ser um final feliz. Geralmente é um final feliz, tá? O 10 de ouros e o 10 de copas, os dois têm esse caráter de final feliz. Aqui no 10 de ouros eu realizei tudo. Ouros, ouro, dinheiro. Então eu cheguei, pode ser até um ganho material, que você chegou e você parece assim, nossa, eu conquistei tudo o que eu queria. Aqui eu tive a minha maior bênção do universo. O 10 de ouros, tá vendo? Aqui a família feliz, com ouros, com moedas nas mãos, todo mundo de mãos dadas, comemorando. É uma das cartas mais lindas do tarô, o 10 de ouros. E o 10 de ouros, ele vai falar muito sobre um final que é feliz, mas também sobre um final quando... Aí vamos ao ponto das cartas. Por que uma carta tão boa também, às vezes, em algumas leituras, claro que a maioria das vezes ela vai ser boa, tá, gente? Mas em algumas leituras o 10 de ouros pode ser ruim, olha só. Assim como o 10 de copas. É incrível isso. Porque tudo tem um ponto bom e um ponto ruim. Então, assim, em algumas leituras você vai ver... você vai chegar ao 10 de ouros e vai ter algumas cartas ruins depois. Aí você vai falar, por que tem carta ruim depois do 10 de ouros? Porque você cansou da mesmice. Sabe, eu conquistei tudo o que eu queria, eu tenho tudo o que eu quero,
mas aí parece que você cansou da mesmice. Então, o 10 de ouros ele pode simbolizar um final onde você já tem tudo que você quer e você cansou. E aí, porque o ser humano ele tem disso, o ser humano não aguenta as coisas iguais sempre. Alguns sim, alguns não. E algumas pessoas às vezes não aguentam um final feliz para sempre. E aí elas estão tão realizadas aqui que elas se cansaram. Olha só. E acontece muito, tá, gente, no tarô, algumas pessoas que estão muito felizes, mas estão cansadas. E elas não entendem por que que elas estão cansadas, porque talvez a vida dela tá numa mesmice, porque ela sempre teve tudo, ela conseguiu conquistar aquilo e ela manteve um padrão de ação, de comportamento que manteve ela sempre ali. Ah, já conquistei e tô lutando pelo quê? Entendeu? Aqui é a crise do 10 de ouros. Eu já conquistei, eu tô lutando pelo quê? Então, assim, quando o 10 de ouros ele sai num contexto mais crítico, é quando alguém está querendo uma mudança a mais, algo a mais. Eu tenho tudo e ao mesmo tempo não estou realizada, não consigo entender. Muita gente acontece isso, tá, gente? Então, o 10 de ouros ele também ele pode representar esse limite também, esse limite do cansaço de parecer que está tudo igual. Mas, de uma forma geral, é uma carta muito positiva, representa aquisição, conquista, felicidade, contemplação, fechamento de um ciclo de uma forma feliz. Assim como 10 de copas, que é a completude emocional completa. Completude completa é ótimo. A completude emocional na sua totalidade, né? O 10 de copas, aqui você está vendo, tem um casal abraçado, olhando os filhos, a família, tudo é arco-íris, tá tudo muito bonito aqui. Aqui o amor venceu, né? O 10 de copas, o amor venceu. Nossa, tudo que eu esperava era um parceiro, uma parceira que me apoiasse e tudo. O 10 de copas é amor, tá, gente? Muito amor, porque copas é amor, então é isso. Então, aqui no 10 de Copas, o amor venceu, você tem um final feliz também com alguém que te ampara, uma amizade pode ser também, não precisa ser necessariamente um namorado, nada. Mas aqui você tem um amor, você tem uma companhia, você tem alguém que te fortalece ao máximo, porque é 10. 10 é tudo. Tudo que eu preciso, eu tenho, no sentido de amparo emocional, afetivo, eu tenho. Mas o 10 de copas também pode ser, que nem o 10 de ouro, chegar a um momento de exaustão. Sim, também, porque também tem muita gente que depois que conquista tudo, que tá lá com o melhor namorado do mundo, com a melhor namorada do mundo, de repente cansa. E aí o 10 de copas também pode representar esse final de tipo assim, tá tudo sempre tão bem que eu tô cansada. E tem gente que tem esse tipo de. Gente, as pessoas são complexas, né? Tem gente que fica realizado e permanece realizado e tá ótimo sendo realizado sempre. Mas tem gente que depois que tudo deu certo, entra em crise. E é por isso que o tarô é cíclico, porque tem gente que vai precisar passar por uns ciclos onde tudo vai dar certo, de repente a pessoa vai cansar. E aí ela vem para a roda da fortuna de novo e vai aparecer uma novidade, ou ela deixa a morte acontecer, ou ela conversa com a pessoa e chega ao entendimento de que aquilo chegou ao fim. Entendeu? Então é isso, assim. Essas são as cartas que representam fins dentro do tarô. Foi um vídeo um pouco longo, mas eu espero que tenha sido um vídeo bem legal, onde a gente tenha tido algumas reflexões, né, sobre os arquétipos do tarô. E se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu faça vídeos assim, também diferenciados, abordando o tarô de uma outra forma, comenta, dá um like, compartilha esse vídeo. E agradeço muito a você que assistiu até aqui. Tchau, tchau!